falou que queria fazer oração, né? Vamos fazer? Então tá. Legal, obrigado. Agradecer a Deus Pai, Deus Mãe, essa oportunidade que a gente está tendo, conectar com toda a espiritualidade maior, trazendo a inspiração para esse momento, e nossa voz, nosso pensamento, nossa vibração reverbere para todos aqueles que buscam conhecimento, buscam a verdade e buscam o caminho entre o céu e a terra. Gratidão, Deus Pai, Deus Mãe, por estarmos aqui. Gratidão por estar aqui com Paulo na realização desse trabalho. E assim é. Sim, amém. Primeiro assim, trabalhar com essa ideia entre o céu e a terra, o que a gente está buscando. Cara, é vamos dizer assim, é um universo inteiro que a gente não vai ter a pretensão de querer conhecer tudo. Mas o pouquinho que a gente conseguir trazer desse universo hoje, mostrar para quem está nos assistindo, trazer o teu conhecimento, agregar o conhecimento e trazer isso de uma forma esclarecida com a verdade, do que é verdade online, do que é verdade que a gente consegue fazer da internet e usar ela como uma ferramenta modeladora, uma ferramenta de transformação de caráter. O que você acredita disso, cara? Acredito que seja ótimo. Tanto eu quanto você, a gente está buscando bastante a expansão da consciência. Sim. Então, uma forma de a gente fazer jus a isso é trazendo uma palavra que você colocou, que é o esclarecimento. Então, esclarecer aquilo que a gente está interpretando do mundo. Teve uma vez que, numa experiência, eu falei para a Arlete assim: a vida é uma constante interpretação de sinais. Enquanto a gente está com a consciência mais expandida, a gente tem mais capacidade de interpretar esses sinais. Eu não estou dizendo que vai ser o correto ou errado, mas é o mais próximo da consciência crística, que é aquilo que a gente busca. Cara, top. Quando a gente fala da consciência crística, cara, a gente fala da modelagem do Cristo, né? E não só de uma interpretação bíblica do que ele fez, certo? É modelar ele, porque daí a gente traz também para o campo da neurociência, da PNL. Né? O que a gente faz quando a gente quer aprender alguma coisa hoje no universo, por exemplo, modelar, né? A experiência do centésimo macaco. A experiência que aquele grupo de macacos teve e fez e aprendeu, ressoou para que um outro grupo de macacos, seja para cortar batata, seja para quebrar semente com a pedra, seja para fazer o que for, um outro grupo numa outra ilha distante aprendesse também em menor tempo possível. A partir do momento que aquele grupo de macacos conseguiu fazer, esse grupo passou a fazer. Eles não se conheciam. E eram ilhas isoladas das quais eles não podiam nadar entre uma e outra. Exatamente. O que significa isso? Ressonância. O que significa isso? Frequência, correto? E aí a ciência ela dá uma ideia de centésimo como uma questão só metafórica para dizer, olha, quando atingir um X número de pessoas hoje no nosso plano que chegarem a uma expansão de consciência, o nosso mundo vai dar um salto quântico para uma nova era. Ah, entrou a nova era de aquário e tudo mais tal. Cara, há quem diga que essa nova era não é a nova, é a reintegração do que a gente perdeu. Então nós temos que reaprender aquilo que os ancestrais nossos já sabiam, ponto. Mas esse salto quântico, digamos assim, de uma terceira dimensão para pular uma quarta e para uma quinta, é uma coisa parecida com o centésimo macaco. E aí a gente volta naquela ideia de modelar o Cristo. Quando você passa a modelar um exemplo de pessoa que já passou por aqui, que seria um dos maiores nomes para a gente de referência religiosa, bíblica e tudo mais, de modelo de homem de ser, né? Que passou por aqui, cara, quantas pessoas precisam modelar ele para que a gente dê esse salto hoje universal e saia de uma posição bélica a qual a gente se encontra hoje? Haja uma cristificação planetária, por assim dizer. Porque nós, como seres humanos, somos bélicos, de certa forma. Somos. A gente tem isso no DNA também, né? Sim. O luta ou fuga, correto? Então a gente se torna bélico. Mas quando que a gente vai absorver essa questão de dar a outra face? Quando que a gente absorve essa ideia de se trabalhar diferente, da necessidade de ser diferente, do porquê que eu tenho que ser diferente? Tem que fazer uma reprogramação, né? Faz sentido você fazer uma reprogramação, mas por quê? Qual é o objetivo? O que te leva a fazer essa reprogramação? Digamos assim, hoje eu entendo que se você baixa sua frequência, você atrai coisas ruins. Se você eleva sua frequência, você eleva coisas boas.
Então, quando você entende que você precisa elevar a sua consciência, expandir sua consciência, buscar a espiritualidade, né, a consciência crística, para você atingir paz, que é uma vibração muito grande, você vai trazer só coisas boas na sua vida. E eu acredito que todo mundo quer trazer coisas boas, né? Tudo aquilo que está acima da felicidade, da alegria, de apenas sentimentos bons. Está acontecendo qualquer coisa, não importa qual for o contexto, a situação, o que você está sentindo, é bom? Então, eu acredito que é isso que eu quero para minha vida. Mais sentimentos bons. Menos sentimentos de raiva, de ódio, de culpa, de vitimismo, de etc e tal, medo. Mas o sentimento bom, por exemplo, assim, quando você fala, quero sentimento bom, para a gente ser mais específico, a ideia do sentimento bom é, por exemplo, o cara ganhou um aumento, é bom, vai ficar feliz. Mas qual é esse mecanismo dentro dele? Qual é o que gerou nele a serotonina? O que gerou nele para ele ser feliz? Porque para algumas pessoas é só comer uma sobremesa e já ganhou o dia. Tem que ser algo mais profundo e duradouro. Digamos que se você expandir sua consciência, cuidar da sua mente, orar e vigiar, e se manter nas vibrações mais altas, você deixa de ficar refém das circunstâncias. Então, por exemplo, você está no trânsito, aconteceu alguma coisa que a pessoa te fechou, te buzinou, te xingou, etc e tal, e você tem a capacidade de continuar vibrando alto mesmo nessa circunstância, eu acredito que você tem mais qualidade de vida. E assim você não... Porque, né, eu acredito nessa questão espiritual, que se a gente baixa a frequência, vem espíritos ruins, né, e nos influenciam de forma negativa. Agora, se eu elevo minha frequência, eles não chegam próximo de mim. E a ideia é essa, a gente conseguir se blindar. Não porque a gente vai se blindar com um campo quântico de proteção, mas porque a gente elevou nossa consciência a ponto de não se permitir mais abalar. E é a mesma coisa que você jogar uma pessoa com uma consciência elevadíssima no inferno e ela sair de lá rindo. Não significa que ela seja melhor do que as outras, mas porque ela entendeu como funciona esse jogo das emoções, do controle, da espiritualidade, etc e tal. É claro que isso é para um ser muito evoluído. Eu acredito que não tem... Eu acredito, cara, que esse passo cabe a qualquer um, não só a um ser evoluído. Por exemplo... não vou colocar lá longe, né? Isso, a gente pode conseguir, porque assim, se você passar, até a gente fez um vídeo hoje, né? Passar a pensar no princípio médico, o princípio do ritmo, né? Que tudo tem ritmo, tudo evolui. O pêndulo, quando ele vai lá para cima, ele volta, quando ele está voltando, o discípulo, ele sabe levitar nesse momento para não ser tão atingido pela onda que vem. E para levitar, ele precisa de expansão de consciência. Exatamente. Esse momento, ele está preparado, como você falou, de repente se aconteceu uma situação inusitada, e ele caiu no inferno mental, caiu no inferno pessoal, ele vai saber viver esse momento do inferno dele, mas saber reconhecer, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Essa é a diferença. E quando a gente fala nisso, e você fala assim, ó, a busca da felicidade ou em busca de um estado emocional de expansão de consciência melhor, não significa que a gente não vai buscar uma questão financeira que me deixa bem ou uma questão emocional que me deixe bem, um parceiro, uma parceira que me deixe bem. Significa que, independente de uma situação financeira que eu preciso para ficar bem, e independente de alguém que eu tenho que estar bem para poder gerar esse movimento. Então, a gente também trabalha isso na PNL como quase que emprestar o futuro. Quando você não tem essa frequência energética, você tem que o quê? Emprestar ela de alguém seu. E aí entra naquela experiência que você se viu. Lembra a experiência que nos trabalhos de expansão de consciência que a gente faz? Você se viu o quê? O Lorde, um cara com a capa, um cara... Encantador, um cara, né? Um maestro. Lembra? Foi assim, né? Primeiro eu ouvi aquilo, eu estava tentando decifrar o que era. Logo em seguida, quando começou a entrar em movimento, eu não vou falar que eu arrepiei, porque eu não arrepiei, mas é como se eu tivesse arrepiado. Só que não era um sentimento que eu consigo colocar ele em alguma palavra daqui terrena. Era um sentimento de muito encantamento, mas era mais do que um encantamento normal. Mais do que aquilo que a gente que a gente consegue perceber aqui nesse... Quando a gente faz por exemplo, uma alucinação mental de, eu vou me imaginar e tal. É muito mais do que isso, obviamente. É muito mais. Então eu entendi que lá no campo espiritual, né, lá longe não, né? Aqui no campo espiritual que a gente consegue acessar, e não nessa densidade na matéria, os sentimentos são muito mais sutis, assim. Parece que eles são muito mais verdadeiros. E foi isso que eu percebi. Eu percebi um encantamento, assim. Só que o encantamento não é a palavra adequada, mas é que eu consigo trazer agora para justificar. E daí, quando trouxe aquele movimento, aquele encantamento, veio também uma inspiração, né? Nossa, olha a forma que se move, a forma que fala, a calma. E quando que você reconheceu que ele era você, cara? Conversando com você, né? Conversando comigo, você reconheceu? Legal. É porque... No momento? É porque o contexto todo indicava que era eu. Aham. Por conta da Arlete, né, da Cid e tudo mais, e
E eu tenho isso dentro de mim. E eu posso ser isso. É claro que materialmente, se você me olhar assim, talvez você não vai ver igual aquilo que eu vi com o arquétipo. Mas é um reflexo daquilo que está vindo de lá. E o insight principal não está tão longe. Ele está, se eu consigo ver e sentir, então ele está acessível. Eu posso acessar essa frequência e manifestar ela materialmente também. Exatamente. E aí existe um processo da maestria para chegar até lá, não é? E aí você recebeu também o quê? A consciência crística. Como você deveria fazer para ir chegando passo a passo e virar esse Lorde, esse arquétipo que você reconheceu e viu em você. É porque esse Lorde, que é um arquétipo ou uma expressão minha, ou digamos que o meu eu superior, de algum modo, ele é 1 milhão de vezes mais calmo, mais paciente, mais bondoso. Se você falar 1 milhão de vezes, ele não é distante para você ou não? Ou isso para você é normal? Então, a primeira vez que eu tive um contato com o eu superior antes, sabe? Ah, tá. Uma vez. E a primeira descrição que eu fiz para quando me perguntaram isso foi isso. É 1 milhão de vezes mais virtuoso, é 1 milhão de vezes... Aí, foi esse processo, foi conversas com você, começou a ficar, peraí, mas ele tá aqui, peraí, sou eu, peraí, ele tá perto, eu posso ser assim. Exato. E aí, eu tenho inspiração e referência para ser melhor, porque eu percebo que dá para ser mais paciente, dá para ser mais virtuoso, um líder melhor, dá para eu amar mais, tem como amar mais. O amor ele não é limitado, não vou limitar o amor para minha esposa e para as pessoas que eu gosto. Não, eu posso jogar esse amor até para o meu inimigo. E assim eu estou iluminando tudo. Exatamente. Engraçado, a Kathleen fala para mim, né? Ela até comenta, ela fala assim, ó, respira. Cara, essa é a chave. Quando você fala, quando você conseguiu colocar ele mais próximo, ao invés de 1 milhão de vezes, quando você trouxe ele para cá, e se você se reconheceu nele, como você já falou, a gente conseguiu driblar essa ideia da distância e trazer mais perto. Qual foi o ponto que, na verdade, você aceitou como verdade? Tem que ter uma sinergia, porque senão você... O que eu quero dizer é assim, ó, por exemplo, você vai dar a resposta... será que é eu? Tá, pode ser. Não, você não deu essa resposta. Você falou, cara, faz todo sentido. Porque existia alguma coisa realmente para conectar você a isso. E aí só precisava que eu te desse o quê? Eu diria que você me trouxe luz. E que você sacou isso antes de eu sacar. Eu comecei a falar, você já trouxe isso à tona. Você pegou no ar e pum. Você pegou no ar, jogou para mim, e como você jogou para mim, eu já... Verdade. Cinco. Então foi como se você fosse um instrumento do meu esclarecimento. Isto, cara, é exatamente assim que funciona. Tanto para mim, quando eu também me esclareço, quanto uma pessoa quando vem se esclarecer. É exatamente assim. Vira a chave, né? Você fala, pô, cara, eu não tinha pensado nisso. Ou, é verdade, porque nisso aconteceu tal coisa, veio a varinha, veio não sei o que lá, né? E aí isso fez o link, porque não era alguém fora, é alguém que está realmente você. E os movimentos que eu estava fazendo com os braços, etc e tal, na hora do maestro, não era ninguém de fora. Eu que estava fazendo aqueles movimentos, então isso já dá dentro de mim. Sim. E aquilo era muito encantador, porque essa questão de ter essa suavidade, esse movimento calmo e diria até compenetrante, eu julgaria isso se não tivesse passado pela questão do julgamento do processo. Porque, né, desculpa o palavreado, mas falar, o tipinho dele tá desmunhecando. Não, e é um comportamento que é masculino, mas ele encanta. É um movimento que faz. Então, o maestro é isso. E quando começou a fazer, porque, aproveitando para contar então, né, já que tá nesse momento, finalizou uma música e começou outra música. E o movimento do meu braço já começou automaticamente a fazer como se estivesse guiando vários instrumentos musicais, sendo que eu não entendo nada de música nessa vida, pelo menos, né? Nunca estudei música nessa vida. E aí, quando começou a fazer isso, nos primeiros segundos, surgiu uma varinha no meio do meu pé, atravessando os dedos, assim, ó. Surgiu, fininha assim, ó, perfeita, assim, ó, cara, retinha, assim, um gravetinho lindo, cara. E daí começou a música, eu só peguei do meu pé e fiz assim. Daí quando eu fiz assim, eu tive uma sensibilidade tão grande aqui na ponta dos meus dedos que eu sabia exatamente em qual posição que eu teria que segurar aquela varinha. Eu não sei nem como se chama, né, a varinha do maestro.
para que aquilo tivesse sentido para o movimento. Então eu fui ajustando, eu falei, é aqui o ponto. E daí a forma de segurar é parecida com isso aqui que eu estou fazendo agora, porque eu vou falando e vou representando, né? E daí eu comecei a fazer todo o movimento, daí eu guiava aqui, era como se tivesse, sei lá, saxofones aqui, arcondeões, não sei como que fala, lá, e eu tava dando esse show. E era muito natural, assim, a expressão, não era uma coisa forçada que eu tinha que pensar. Agora a gente trazendo isso para um lado psicológico, para um lado prático do teu dia, como que é tudo isso? A dança, na realidade, me ensina como eu tenho que me comportar. Então, todo movimento que eu faço está me mostrando como que eu tenho que responder alguém, como que eu tenho que tratar minha esposa, como que eu tenho que falar com os funcionários. Com suavidade. Com suavidade. Com toque, com leveza, com ritmo. Então, é isso que eu entendi, né? Em nenhum momento eu preciso usar violência. Não, isso não. Ela não existe necessidade. Não. Tem, e tem muita gente que gosta de brincar que é a violência didática, né? Que a pessoa aprende através da violência, etc e tal. Não tem necessidade. Não, não precisa sustentar mais isso. Usa a força da raiva como propulsor para você alavancar alguma coisa na tua vida, mas não contra alguma coisa da sua vida ou contra alguém na sua vida. Percebe? Cara, muito legal você ter falado isso, porque da tua experiência, quando você falou que teve uma experiência crística, né, com Cristo pela primeira vez, eu tive essa mesma experiência também, não igual a sua, lógico, diferente, mas eu lembro, cara, que uma das coisas que ficou muito claro para mim, que ficou para você agora também, é o não violência. Cara, e aí você pega, cara, né, histórico de vidas dos homens, né? Fiz luta, fiz isso, fiz aquele outro, aprendi defesa pessoal, aprendi isso. Pra que agora, né, cara? Lógico que foi bom pro meu momento, foi bom pra minha juventude, nada contra quem usa isso como um trabalho, um esporte ou algo parecido, mas você fala, mas eu me preparei sempre para uma guerra. Eu me preparei sempre para algo que fosse vir e eu tivesse que proteger. Eu me preparei para proteger minha família. E quando você pensa nisso, cara, e quando você tem essa consciência crítica, você percebe que a coisa é tão mais forte, mas tão mais forte, porque, por exemplo, assim, se eu não pensar na violência e só pensar em felicidade e emanar felicidade, eu não tenho por que me preparar para a violência, para a defesa. Entendeu? Então, e aí entra aquilo que a gente falou no início, o centésimo macaco. Se eu começo a despertar em mim essa coletividade, você despertou essa consciência crítica em você, outro, quanto mais pessoas, quando que nós, como humanos, vamos estar fazendo uma propaganda não pedindo guerra, né? Que cabe as guerras? Não, a gente vai fazer simplesmente pela alegria. Quando isso despertou em mim, cara, e ficou muito claro, os acordos que eu busquei fazer, mas que eu tive que renegociar dentro de mim realmente entre os que eu tinha, cara. Quando eu me vi nisso, quando Cristo parou e falou assim para mim, você quer seguir mesmo esse caminho? Então você tem que abrir mão disso. E aí eu tinha que me desarmar, cara. Rapaz, eu botei a mão aqui, cara, eu falei, não acredito. Aí que vinha aquela fúria vinha e falava, não pode ser. E aí você lidar com isso, você fala, não, eu tenho que me desarmar. E aí a não violência. Aí levei um ano, cara, me trabalhando para não violência. Me trabalhando para não agressividade, a não reação automática, a não... Cara, e ainda tô me trabalhando. O tempo é relativo, porque um ano para uns pode ser uma coisa, ter um ano naquele... Nossa, esse período pode ter durado 15. Nossa. E até para a missão que a gente foi fazer lá em Brasília, né? Até para a missão precisou não violência. Entendeu? Porque o ambiente já estava hostil. Se eu chego com mais violência, eu somo com um ambiente hostil, né? Então, cara, tudo aquilo me preparou para isso, que é exatamente o que você está falando, cara. Independente da experiência que você teve, se foi com a ayahuasca, se foi com qualquer outro tipo de experiência espiritual legal, no sentido assim de expansão de consciência, se for só com respiração ou não, o fato é, o que você vai fazer com isso hoje? Na prática. Exato. Porque senão só ficou num campo das ideias. E aí você se torna um papagaio, porque você viveu aquilo, você tem uma... Por exemplo, eu posso aproveitar isso muito bem, eu posso encantar as pessoas falando das experiências e tudo mais. Só que se eu não viver isso, que é o que a gente vê hoje, a gente vai estar construindo uma incongruência muito grande, né? E essa massa crítica de pessoas que vão estar sendo afetadas, vão estar sendo afetadas na desonestidade,
na mentira. A mentira, exatamente. É isso que a gente Então, vê. é preciso, né, Genaro, a gente que está passando por muitas experiências, assim, processos de reforma íntima, a gente precisa ser o exemplo. E aquilo que passa pela minha garganta tem que ser aquilo que eu vivo. E isso precisa de muita responsabilidade, coisa que meninos não têm. E agora, né, eu sei porque eu estou falando com um homem maduro que me ajudou incrivelmente nessa minha passagem de menino para homem, para a gente libertar essas pessoas da desonestidade, da mentira, né, de atitudes infantis, juvenis, que muitas vezes nem se dão conta e acham legal, porque existe aprovação social. Elas estão no meio de pessoas que fazem aquilo e aprovam. E qual que é um dos lugares que você conhece muito bem que dá mais aprovação social? E vive essa ilusão. Uma grande ilusão da qual a gente está pagando preço nas nossas crianças e jovens. Aí. Exatamente, e é o que a gente fala, a gente pode usar essa rede aqui como um instrumento bom, como um instrumento de reforma moral, como um instrumento que ela deve ser, que esse é o objetivo fundamental dela, certo? E aí quando você fala assim, a transição do menino para o homem, o que você precisou fazer? Quais as coisas que você está fazendo? Quais as coisas... Só que assim, lembre que eu também estou na transição do menino e homem, porque dentro de mim, dentro de você, também tem crianças feridas. Também tem um adolescente raivoso, um adolescente ferido. E que se eu não olho para esse meu adolescente, Paulo, eu não consigo nem te dar, quem dera, né? Porque foi uma aceitação tua, como você bem colocou. A ajuda também é mútua, mas foi você que se permitiu a falar, cara, pode olhar e eu preciso olhar para isso. Hoje você tem os mecanismos de olhar para o teu próprio menino interior, de olhar para a tua criança interior, de olhar para por exemplo, quando eu falo eu, né? Eu trago para a responsabilidade. Lógico que a gente vai dar referência das pessoas, óbvio. Mas se eu fico muito as pessoas, eu estou tirando do eu. E eu estou terceirizando. Né? Ah, acordei atrasado. Ah, o relógio não despertou. Ah, mas essas pessoas também enchem o saco, cara. Eu posso acordar a hora que eu quiser. Essas pessoas não, é o teu compromisso, sou eu. Não é as pessoas, sou eu. Eu assumi um compromisso com aquilo que eu quero. Mas aí eu vejo que tem umas questões muito peculiares também para cada situação. Obviamente, o contexto social, onde vive, o que faz, os pais, tudo mais. Mas isso não é desculpa. Mas são questões de contexto social. E o que para você hoje dá essa mudança de você querer fazer essa transição? É que a palavra, na verdade, não é mais adequada, mas é a que eu tenho agora para falar, é a morte do menino. E se ele aparecer, eu vou saber quando ele apareceu, porque eu conheci ele. E, às vezes, as pessoas estão vivendo muito o menino porque eles não conheceram o menino. Alguém não trouxe essa consciência. Só que para trazer essa consciência e alguém trazer de fora, tem que ser humilde para reconhecer que você precisa mudar. Só vamos ressignificar, não é a morte do menino, é o acolhimento. Com certeza, por isso que a palavra não é adequada. É que nem a questão do ego, falar que matou o ego, etc. E tal. Isso, não se mata o ego, você vai viver com o ego. Mas é como se ele tivesse não fazendo mais eles não se fizessem tão presente mais na tua vida. Tem uma música, mas tem uma música que diz assim, ó. O ego é um excelente servo e um péssimo senhor. Domínio e ele seguirá a risca do vosso senhor. Então, assim, quando você põe a alma no comando, o ego, ele é o executador. Na sociedade nossa, nós colocamos o ego como o comandante. Eu entendo a questão do ego, eu só estou dizendo a palavra pro menino, sabe? Isso, pro menino é a mesma coisa. É a mesma pegada. Ah, tá. O homem assume, o menino só executa. O menino... Ele é o quê? Ele é um momento teu de leveza, um momento teu de brincadeira, um momento teu de... Ótimo. Entendeu? Obrigado. Cara, porque senão a gente vai viver também uma coisa surreal sem, por exemplo, o adolescente, o menino, é o cara que de repente vai deliciar aquela sobremesa em companhia com a filha mais nova e vai conseguir brincar, porque teve a criança, porque teve a infância. Então não justifica que eu não tive a infância, que eu não posso agradar esse meu menino para que ele possa desfrutar hoje de uma forma mais saudável de uma infância. Só com os aspectos positivos, né? Porque os aspectos negativos deixam de te acompanhar. Pode ser que eles venham à tona, mas agora você conhece eles e você consegue consertar ou tomar nota tempo suficiente para você não fazer tomar atitudes negativas em cima disso. Né? E é exatamente essa referência que você tem dos aspectos negativos do que você já vivenciou. Com a dor do menino e depois transformar-se no masculino, mas acolhendo esse menino, que vai te dar a referência que você precisa ser pai e não amigo do seu filho. Exatamente. Entendeu? Meu pai é meu amigão. Eu recebi então não é pai. Não é pai? Seu pai é amigão, não é pai. Eu recebi uma mensagem uma vez, cara, nos nossos trabalhos de consagração,
E ela vem muito clara para mim. Ela falou assim, porque eu estava na transição desse homem também, sabe? Do menino para o homem, do ferido, da criança ferida, da criança, sabe? Do sofrido, do coitado, da vítima. E não importa a razão de vítima, mas eu estava nessa frequência. E eu falei, não, mas eu preciso aprender a ser pai para poder ser pai, eu preciso não ser. Cara, aí veio para mim, sabe quando você vai aprender a ser pai? Quando você for avô. Quando você for avô, cara. Quando teu filho já for pai, você aprendeu a ser pai, quando você virar avô. Cara, eu dava risada, cara. Eu larguei tudo e dei risada, porque a jornada de pai, cara, é eterna. E o próprio avô vai virar nessa jornada, porque o avô vai fazer o quê, cara? Filho, deixa que meu filho aprenda a ser pai, né? Então foi muito legal essa pegada. E é exatamente isso, porque esse teu caminhar, que a gente fala, e o meu caminhar também, cara, ele não vai parar. É que quando a gente está junto, falando de um tema em comum, outra pegada, né? É um mastermind. Então surge uma terceira mente e Deus se faz completamente presente. Não que ele deixou de fazer presente em algum momento, mas a presença dele fica muito mais forte e radiante. Então, quando a gente está juntos, reunidos com um propósito definido em espírito de harmonia, é o que dizia Napoleon Hill, a gente tem a criação da mente mestra. E isso faz toda a diferença, cara, mas toda a diferença. Porque qual que é o propósito aqui? É alcançar as almas das pessoas. Eu cansei de falar para o ego das pessoas. Não surte efeito. Agora, quando você fala para a alma da pessoa, surte muito efeito. E uma coisa que eu percebo, se você quer que a pessoa seja melhor do que ela é, reconheça a alma dela e foque e dê atenção naquilo que ela tem de positivo dentro dela, porque é isso que ela vai começar a mirar. E ela para de olhar para as questões negativas, não porque ela nunca vai mudar, etc e tal, mas porque ela vai dar mais atenção para aquilo que é bom dentro dela. E aí, quem estiver na presença dessa pessoa vai ter um certo magnetismo. Então, assim, eu vou falar, né? Todos nós somos espíritos. Você está tendo uma experiência humana, só que você é um espírito, porque a carne uma hora vai acabar. Por mais que você se cuide, que você cuide do seu corpo, etc e tal, você pode durar 120 anos. Muito bom, você fez um ótimo trabalho dentro dessa carne humana, mas em algum momento ela vai perecer. Então essa realidade a gente tem que enfrentar. O espírito, ele é eterno. Então a gente já vem colhendo aprendizado de várias vidas, né? E qual que é o momento mais oportuno para a gente desenvolver o nosso espírito, ao meu ver? Pelo menos estando aqui nesta carne. É fazendo da minha vida, fazendo nos meus hábitos, fazendo de tudo que eu tenho no meu dia a dia da melhor forma possível, né? Desde o meu acordar até o ir dormir. E buscando essa congruência, né, Genaro? Porque começou a vir essa vontade, começou a brotar essa necessidade de colocar a minha voz para fora. Começou a vir assim de uma forma que eu falei, cara, eu vou falar qualquer coisa, mas eu preciso colocar para fora. Porque Deus está me falando assim, cara, seja instrumento e só fale, cara. Porque em algum ponto você vai conseguir acertar a alma dessas pessoas. Então a questão que está me pegando bastante hoje, né, é viver um grande espírito. Porque a gente pode até ser um grande espírito, porque a gente tem o véu do esquecimento quando a gente vem para cá. A gente nem sabe quem que a gente já foi nas outras vidas, a não ser que a gente faça vários netos, etc. Mas talvez não alcance tudo. Talvez a gente seja espíritos grandiosíssimos. Só que se a gente não viver como um grande espírito, de que adianta, né? Então a gente tem que assumir que nós somos grandes espíritos. Nós somos grandes almas, grandiosas. E a partir disso a gente tem referência do que a gente vai fazer. E isso, cara, isso dá norte, isso dá direcionamento, isso dá propósito, porque você já se enxerga grande. Eu não uso mais as mesmas palavras que eu usava quando eu era menino. Eu sou muito foda, etc e tal. Não que isso seja negativo. Mas hoje eu falo assim, cara, meu espírito é muito grandioso para eu estar me envolvendo nessa atitude tão pequena. Quando você chega a um estágio onde a gente aprende muito isso lá com a madrinha também, né? Quem é não precisa dizer que é. Como você falou, é magnetismo. Não precisa mais dizer que é. Então, quando a gente é jovem, a gente tá no fodão. Eu sou foda. E eu preciso dizer que eu sou foda, cara. Porque eu preciso também me educar que eu sou foda. Porque talvez eu esteja apanhando da vida tanto que tô... Né? E isso também confunde muito a arrogância. Confunde não só na infância, mas, por exemplo, se eu te vejo hoje e eu não te conheço direito, dependendo da situação, você sabe que a ressonância energética vai gerar arrogância. Mas há aqueles que vivem numa arrogância e que querem rotular a arrogância.
E como não tem o sucesso, vão criticar você pela tua autoposição. Aonde você está e você alcançou. Por isso que numa comunicação, Genaro, o que eu estou procurando fazer é mostrar para as pessoas que elas são grandes espíritos. E é nisso que eu queria colocar. Porque, por exemplo, assim, quando você tem teu filho, mesmo que você não tenha filho, mesmo que você não tenha nada, mas imagine você ter um filho. Você quer que ele venha submisso, chorando, te pedindo alguma coisa? Ou ele vem empoderado, bonito, te abraçando, e você sentindo aquela energia power dele, tal. Qual que você prefere? Opção B. Jesus preferiria o quê? Opção B. Aí confunde a Bíblia. Você tá entendendo? Porque daí larga tudo e vem comigo, confunde, sabe? Aí é mais fácil passar um camelo pela agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Visão. Uma interpretação pobre de espírito. Exatamente, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara, porque assim, para começo de conversa, a plutocracia é uma coisa e você buscar a prosperidade e a riqueza é outra. Porque em nome de dinheiro os caras fazem qualquer besteira na vida e se acham em tudo na vida porque são assim. Porque encontraram no equilíbrio, na energia do dinheiro, que é aquilo que a gente já conversou. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma troca pelo teu tempo. Né? Em troca do que você sabe fazer, teu tempo, e o que você faz, eu pago por ele e recebo aquilo que você fez. E você doou o quê? Teu tempo. Aí esses caras sugam o tempo inteiro e acabam virando verdadeiros vampiros. E aí a gente não entende isso. E nós nos submetemos a isso. Isso não tem nada a ver com a riqueza, com a prosperidade, com a divindade, com o que é ser um ser divino, poderoso, um ser autossuficiente, co-criador da sua realidade. E aí confunde, cara. E aí qualquer pessoa acima um pouquinho da média vai virar quem? Um metido, um rico, um arrogante, né? E muitas vezes cabe a nós também, aquilo que a gente conversou. Cara, você não vai vestido com uma roupa ultra mega chique para fazer uma caridade no meio da favela. Né? Se você trabalha com esse tipo de coisa. Então, muita arrogância, aí sim. Mas uma pessoa que tem a espiritualidade aflorada, uma pessoa que tem esse equilíbrio e esse exercício, cara, ela tá olhando para a alma, não tá olhando para ela tá olhando para a alma, ela tá olhando para esse tipo de coisa e ela já tá automaticamente comportada nesses meios. Por isso que ela está sendo preparada para aquilo. Ela está recebendo intuição. Já umas coisas que a gente fazia, que a gente brincava quando a gente era pequeno, cara, que os nossos avós e a mãe falavam assim: ah, o tio tá caducando. Sabe caducar, né? Que fica falando sozinho. Cara, se eu soubesse a ferramenta que é caducar, se eu soubesse o bom que é se todo mundo caducasse, cara. Sabe o que é caducar, né? Fica falando sozinho? Sim. Você já não está na mesma frequência que as mesmas pessoas, que as pessoas à sua volta. Isso. Você já está vendo outras coisas, falando outras coisas, você já está... E isso é uma certa forma de você ligar o foda-se. E você se pergunta e você responde. Você se pergunta, e quem disse que isso não é uma conexão espiritual? E você fazer perguntas para você mesmo, é o que está faltando. Lembra aquele dia que eu te falei, cara, eu recebi uma ideia muito bonita, cara, de desautorizar o meu ego, dizer eu sei. Peraí, por quê? Porque eu tô conversando com o Paulo aqui, o Paulo falou, pô, Genaro, você já viu aquela ferramenta lá? Ah, tá, eu sei qual que é. Eu não sei, eu nunca vi, cara. Era mentira. Mas estava no piloto automático, eu sei. E aí isso fazia o quê na minha mente? Pum, fecha a porta do aprendizado. Talvez você saiba, mas não dentro do contexto que a pessoa quer falar. Exatamente. Então, a linguagem pode ser assim, olha, eu já conheci, já ouvi falar alguma coisa a respeito, mas eu desconheço muitas coisas afim. O que você tem para me dizer sobre isso? Não, mas na adolescência o que a gente faz? A gente quer se sentir um bonzão, certo? Né? O que eu fiz? Muitas vezes, o cara fala, sabe jogar bola? Sei jogar assim. Já joguei, não sei jogar. E ela não sabia jogar. Você tá entendendo? Sim. É uma falsa autoafirmação. É a desonestidade, na verdade, disfarçada de autoconfiança. E aí você passa a vergonha. E a vergonha é doutrinadora. Porque se você não aprender de um jeito, você vai aprender do outro. E perde a oportunidade de aprender, cara. E a vulnerabilidade te faz muito forte, né? Faz. Porque é que nem aquela coisa da violência, né? Quando você assume a não violência, tem gente que vai pensar que você se torna mais fraco. Só que muito pelo contrário, o fato de você ter passado por um processo todo para assumir a não violência te fez muito mais forte. Mas muito mais forte. Tão forte a ponto de, se necessário, dar outra face. Então, Genaro, essas palavras vão servir de guia para as pessoas que estiverem assistindo, espero que sirva, né?
mas só vivendo um processo, só passando por isso para realmente entender dentro do âmago daquilo que a gente está querendo falar. E aí vem aquilo que a gente falou no início, que esse é o gancho que a pessoa pode pegar. Que esse é o alicerce que ela deve buscar, cara. Que ela não precisa passar pelo que eu passei. Pela experiência do centésimo macaco. Precisa ser igual a minha experiência. Não, e pela experiência do centésimo macaco, só dela estar perto, só dela estar conectada, só dela estar nessa busca, a energia ressoa para ela. Você está entendendo? Vai fornecer experiência para que ela consiga perceber isso. Consiga perceber. O tempo que ela olha aqui para a gente hoje, modela alguma coisa para a vida dela, ela já deu um salto de aprendizado porque ela quis. Ela abriu um portal de aprendizado, ela abriu um portal de se vestir da armadura de Deus, da armadura de Cristo. Tá entendendo? E se ela pega hoje e vai trabalhar, assistiu ontem nosso comentário, viu a possibilidade que ela tem de falar aqui, porra, modelagem, cara. Pô, os caras estão falando uma coisa que é modelar. Pô, cara, vou modelar Cristo. Mas não é para ser o mártir na cruz. É para ser o caminho de luz. Exatamente, não para se inspirar no sofrimento, porque é assim que as pessoas recordam, né? Falou de Jesus Cristo, ele sofrendo na cruz. Tudo bem, foi algo extremamente importante. É legal que se lembre disso também. Agora, vamos olhar um pouquinho mais para as qualidades crísticas que estão dentro de nós e não estão lá fora, lá longe. Porque é como aquela frase que a gente tem na Bíblia, né? Vós sois deuses, vós podes fazer tudo que eu fiz e muito mais ainda. Então é isso que me veio também na última experiência. Ele não está lá distante, não se trata mais dele. Agora se trata de mim. Exatamente. E o Cristo habita em mim. Então, a partir do momento que começa a ter idolatria, seja por quem for, e seja religiosamente ou não, seja um líder, alguém que se inspira no próprio Instagram, alguém que se admira, você fala, nossa, como esse cara é foda. Ele tá lá. Nossa, olha como que ele fez isso. Olha o que ele tá fazendo lá agora. É longe. Olha, ele fez aquilo agora. Isso. Meu Deus, que distância. Quando que você vai chegar lá? Exatamente. É impossível para você porque é tão distante, é tão longe, né? E agora quando você fala assim, peraí, a referência maior que eu tenho, por exemplo, no meu caso aqui, eu acredito que no seu também seria Jesus Cristo. A maior referência que você tem está dentro de mim, então eu vou começar a olhar para mim, porque se eu não sou isso agora, eu posso ser logo no futuro. Então eu vou olhar como se eu já fosse. E agora entra uma coisa que precisa de muito discernimento, porque eu cresci ouvindo isso depois que eu estudei desenvolvimento pessoal. Finja que você é até que você se torne isso. Então tem que ter muito cuidado com isso. Para você. Porque a palavra finge está no lugar errado. Então essa questão de fingir, parecer, dar. Finge até que atinja, né? Não, ela está colocada errado e ela entra num contexto de mentira. Quando eu finjo não ser aquilo, né? Ela entra no contexto do estelionatário. Agora, assim, se a gente mudar ela e falar assim, ó, modele até ser. Ou seja, busque cada dia mais ser aquilo. De forma íntima. É a forma íntima. Crie hábitos. E não é finge até que atinge. O que acontece? Cai na mente de muitos jovens, né, Renato? E o jovem, ele ainda não desenvolveu, não estou dizendo todos, mas a maioria dos jovens ainda está no processo. Não desenvolveu muito bem o discernimento. Então, aquilo ali, ele consegue encaixar naquilo que ele quiser. Sim. Então, o que a gente vê hoje acontecendo nas redes sociais? Uma loucura para você conseguir parecer rico, para você parecer que tem vários bens materiais e várias pessoas submissas a você, para você conseguir ludibriar essas pessoas para vender com maior facilidade e então ter. E aí, quando você está lá no topo, você fala o quê? Não, mas eu fingia e é por isso que eu sou aqui. Por isso que agora eu me tornei esse rico. Você conseguiu bens materiais a partir de ludibriar as pessoas e não evoluiu em nada seu espírito. E aí eu peso um pouco mais isso, Paulo, porque a gente falou aqui dos plutocratas, lembra? E eu falei para você da energia de vampirização, de vampirizar aquilo. Ela não tem noção da carga energética e emocional que está no banco dela ou nos dígitos que ela recolheu com essa mentira. Ela não tem noção dessa carga. Porque essa carga energética que o dinheiro substitui, que o dinheiro traz como troca, a pessoa deixou de prosperar, deixou de comer, ou deixou de fazer uma coisa, ela passou mal, ela ficou doente, ela deixou de dar pro filho tudo para comprar aqui, para se inspirar aqui, para não sei o que ela... Não deu certo para ela porque, vamos supor, né, que esse cara tá na base da mentira e se tornou. E para ele, assim, entrou 1000, 10 deram certo, o meu negócio funciona. Cara, tá errado.
peraí, não, entrou 1000 pessoas, cara, na tua proposta, 10 só que deram sucesso, então quer dizer que, vamos dizer que as outras, então, não são capazes? São todos incapazes que entrou? Então, né? Não é bem por aí. Mas aí pro cara, não, então eu fiz uma coisa legal, tal, só que ele mentiu no início, ele sabe. Essa frequência energética vai acompanhar ele. E o dia que ele perder, cara, aí esquece. Eu lembro de uma frase do Gasparetto, que era um contexto muito lindo, que é exatamente isso que a gente tem aqui. Por exemplo, a vida é como uma substância que entra em mim, se molda as minhas atitudes e sai de mim produzindo o destino. Se eu furar a fila de um banco, eu estou dizendo para a vida naquele momento que furar filas de banco, que trapacear é correto. Correto? Não é isso? E aí eu tô com um projeto, eu tô com meu carrão, eu tô com alguma coisa e bem num dia X assado, porque eu disse pra vida que aquilo alguém vai e me rouba, eu falo que é macumba, é olho gordo, é saravá, mas eu não... Qual é a verdade minha? A verdade é o quê? Cara, o que que eu fiz lá atrás? O que que eu deixei de brecha? O que que eu tô fazendo para ter perdido isso aqui? Para o meu filho ter ficado doente? Quantas famílias de banqueiros, quantos filhos de plutocratas que você vê que está virado nas drogas, perdidos, eles não têm como fazer, morrem, voltam, outros se matam. Cara, tem um monte. Por quê? Existe uma carga energética muito grande. Existe uma carga emocional frequencial muito grande. E isso não tem como mudar. Tem como a pessoa reparar. Ela não tem como mais deixar aquilo. Ela tem que falar, cara, fiz tudo errado, eu preciso voltar. Eu preciso refazer, empregar aquele todo dinheiro num bem social, transformar aquilo em algo energético positivo, transformar aquilo em bênção, para multiplicar em bênção para a maioria das pessoas. Essa é a cura. Então, por exemplo, um plutocrata, Elon Musk, esses caras todos aí, sei lá, os Rockefellers da vida, se você for ver a vida deles minuciosamente, a história deles, você vai ver que eles não foram tão felizes. Para as famílias não pagarem esse preço, elas têm que fazer distribuição, cara. É aí que entra. E tem um fator que você sabe que é bem interessante. Tudo isso que você está falando vão ter inúmeras e infinitas justificativas. E é por isso que eu criei essa frase. Claro, pode ter sido inspirada, né? A fonte que cria as frases. A ideia é da fonte. Sim. Então eu recebi ou da fonte, ou... Você recebeu a frase. Eu recebi essa frase, eu não li em algum lugar. Sim. O mal vive se justificando. Não, eu fiz isso, por exemplo, nesse caso, né? Olha, veja só, eu vendi para 1000 pessoas, mas 10 se transformaram. Esses 10 vão impactar mais 10, que vão impactar mais X, Y, Z, e daqui a tantos anos vai acontecer isso aqui. Exatamente. Eu tô tirando o foco da questão principal, que são 990 pessoas que estão lá frustradas, né? Exatamente. Isso aí. Se sentindo enganadas e às vezes bloqueadas para usar esse dinheiro para buscar conhecimento outra vez, porque vai ficar bloqueado um bom tempo, porque, né? Às vezes gastou um dinheiro que não tinha para adquirir um conhecimento que não fez diferença. Isso. E agora ela fala assim, não, eu não vou gastar mais meu dinheiro com curso, com qualquer outra coisa assim, porque eu vou ser enganado. E já cria uma crença, um bloqueio gigantesco, etc. Sim. E tal. Mas o falso guru, ele consegue ludibriar as pessoas tão bem, cara, que mesmo elas sendo trapaceadas, elas continuam acreditando. E ele treinou para fazer isso, tá? Ele estudou. Você está usando uma habilidade tua como ser humano, conhecimento, para fazer o quê? Mal. Manipulação. Proveito próprio. Então, essa é a pegada, cara. Essa é a pegada. Quer ficar rico, cara? Ajude o maior número de pessoas a resolver problema. Ponto. Crie uma coisa que resolve o problema de 90%, 80%, 70%, 30% da população, sei lá. Né? Ou da tua referência de população à tua volta, do teu público. Você fica rico, mas resolvendo problemas. Não criando e não manipulando. Exatamente. O menino lá falou, criou um e-book e colocou uma palavra lá, cientificamente comprovado, e vendeu 1 milhão e todo mundo comprou o e-book dele. Ele sabia que era mentira. Poderia até ser 100% comprovado, mas ele não estudou e não trouxe a fidelização, a prova justificativa, o estudo científico. E nem que tudo é científico, porque muitas vezes é qualitativo. A ciência, às vezes, ela quer tudo científico, quando é para vender remédio. Sim. Porque senão, cara, um estudo qualitativo, por exemplo, constelação familiar. Cara, é qualitativo que funciona. É qualitativo, cara. Muitas pessoas, né, quantitativo já porque de centenas de pessoas, mas para medicina, não sei, para o psicólogo, psiquiatra, já não sei se vai funcionar, porque daí ele precisa medicar, você está entendendo? Mas a gente sabe
quantidade mundial de pessoas que se curam com isso. Ponto. Agora é diferente quando o menino não quer trazer uma referência também dessa, né? E aí cientificamente comprovado para vender. E sabe o que eu identifiquei agora? Porque eu aprendi com um médium que ele estava falando sobre os diabretes. Os diabretes são espíritos que são zombeteiros. E eles gostam de causar uma cena, de colocar fogo no parquinho e dar risada daquilo. Eu não tenho consciência nenhuma deles, vêm para cá, eles encarnam e têm uma intelectualização às vezes muito avançada, a ponto de fazer essa sacanagem toda, ganhar dinheiro, achou que é legal. E ela vem de novo na própria rede que ele vendeu, zombetar dessas pessoas que também acham legal, porque são outros diabretes. Essa frequência você vai... quem quiser pesquisar isso bem, se encontra no Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios. O Livro dos Médios tem uma passagem muito importante sobre isso. É o Livro dos Médios. Ele tem um ponto lá onde ele mostra, por exemplo, tem um espírito lá em que ele ficava jogando pedra determinado lugar que passava naquela ruela, alguma coisa assim, não lembro, e jogava pedra, quebrava o vidro daquela casa, fazia de tudo. E aí foram ver. E como que ele conseguia manifestar a matéria? E lá tem a explicação científica disso, tá? Através dessa energia. E muitas pessoas têm uma mediunidade tão alta, uma frequência tão alta nesse processo, que elas criam esse campo, automaticamente eles ficam ali. E pelo quê? Pelo bel prazer, muitas vezes. Exatamente esses caras. De dar risada, de ser um zombetão. Exatamente. Só que existe essa frequência da Terra que não está mais permitindo com que isso se torne mais... vão acabar... Chega, entendeu? Essa é a nova era. Essa é a transição que a gente vai fazer. Só que ainda existe esses que querem colher tudo isso e virar tudo isso. E existem os encarnados disso, né? Os próprios que vieram, exatamente. Você sabendo ou não sabendo disso, você está produzindo ou energia kármica ou dármica. Não importa. Isso aí está funcionando. A questão é, a partir do momento que você tem consciência, e agora? Você vai seguir sendo um menino ou você vai optar por tomar as decisões que te fazem um homem? E mesmo assim, as tuas decisões que te fazem um homem ou uma mulher, mas que te dá aquela moral, você não consegue discernir hoje se você vai ser enganado de um anúncio ou não? Ah, consegue, né? Tá vendo? Se você for enganado também, qual é a frequência que você foi enganado? Por que você está sendo enganado nesses anúncios? Promete. Exato, cara. Hoje eu fico conversando comigo no banheiro, quando eu estou tomando banho. Hoje eu fico falando comigo assim, cara... Mas, claro, isso daí é muita sabedoria. A mente servindo o tempo todo para sua alma. Isso. E me questionando por que eu estou fazendo aquilo. Aí as pessoas falam assim, mas se fizer isso vai ficar louco. O cara não fica louco quando você não tem um raciocínio rápido, quando você não expandiu a consciência, quando você não está com o cérebro puro, porque, cara, a máquina aqui dentro ela é muito rápida. Quem fala isso normalmente está buscando estados de fuga através das drogas. Isso. Porque elas não conseguem se suportar, então elas precisam de alguma coisa para fugir da realidade que elas criaram dentro da mente delas. E o que você fica fazendo o tempo inteiro hoje? Você questionando, conversando, querendo saber como que funciona aquilo. Então... Né? Pronto. 2 caducos. Entre o céu e a terra tem muito mais do que a nossa vã filosofia possa conceber. É verdade. Isso aí. Valeu.